Olá, boa tarde, meus queridos e amados. Queremos dar continuidade aos nossos estudos e vamos ler o nosso verso-chave para esta continuidade de nossos estudos. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 13, que diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, nós já observamos até aqui em nossas lições, em nossos estudos, sobre o estado de pecado em que o homem nasceu, como diz Salmo 51, verso 5, em pecado fui concebido, e que Deus, porque nos amou, deu o seu Filho unigênito, seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para que morresse em nosso lugar. E a sua morte, a sua obra da cruz, na medida em que o homem coloca a sua fé em Jesus Cristo, é regenerado, é habitado, é batizado e é selado pelo Espírito Santo, que vai lhe assegurar a eternidade ao lado de Deus. Mas a pergunta para nós respondermos hoje, por que apenas alguns respondem ao convite de Cristo para esta salvação? Nós queremos falar, a partir de hoje, algumas lições sobre o chamado de Deus. A salvação de Deus e a consequente transformação do homem pela regeneração do Espírito Santo certamente é a maior demonstração do poder de Deus. É aquele poder, é aquele mesmo poder que foi usado para levantar o Senhor Jesus Cristo dos mortos e lhe dar um corpo de glória. E do jeito que operou nele, opera eficazmente e poderosamente para conduzir o homem que está no pecado, conduzir a sua vontade de volta a Deus, para ouvir ao Senhor e para obedecer a Deus, aquilo que nós chamamos de regeneração. Uma vez que o homem, sozinho, de per si, como a própria experiência mostra, e você, creio, compreende, vê isto ao seu redor, ele não pode mudar a sua natureza, não pode mudar a sua inclinação, mudar a sua disposição. Não pode fazer isto através do cumprimento de leis, de regras ou de rituais religiosos. Ele também não poderá mudar a sua disposição ou a sua inclinação. Nós podemos observar isto em Jeremias 13, verso 23, por exemplo, Tito 3,5, que já tivemos a oportunidade de ler outra ocasião. Então vamos destacar por hoje, primeiro, que Deus tem chamado a todas as pessoas para a salvação. Isto é claramente visto nas Escrituras. Mateus, capítulo 11 e o verso de número 28 é então, destes textos claros. Mateus 11, verso 28 declara: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos cansados e oprimidos. Muito bem. Você conhece bem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha então a vida eterna. Porém, nós já estivemos observando isto, que a mente do homem ela está incapacitada. Um véu foi posto sobre ela.
Nós lemos em 2 Coríntios 4 e os versos 3 e 4 que um véu está sobre ela, sobre a nossa mente, sobre a mente do homem. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há uma mente que está incapacitada. Lá em Lucas, também no capítulo 8 e versículo 12, quando Jesus conta ou fala sobre a parábola, ele também destaca, Lucas 8 e o verso 12, esta obra de Satanás para impedir que o homem possa crer. Lucas capítulo 8 e então o verso de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8, verso 12. E os que, estando junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, aí está. Uma mente que está embotada, um véu está posto sobre ela, há um convite, mas o homem está incapacitado de responder ao chamado, ao convite de Deus, porque há um véu sobre a sua mente. Efésios 2 e 1 diz também, Efésios 2, verso 1, estando vós mortos. Então ele destaca que o homem está espiritualmente morto. O Salmo 14, que é outro texto, também vem destacar essa condição do homem diante de Deus. Salmo 14, então os versos, podemos ler versos de 1 a 3, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para o Filho dos Homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esses versos todos vão mostrando e vão indicando esta incapacidade do homem de responder a Deus positivamente, porque ele está espiritualmente incapacitado, não tem esta habilidade. Deus chama todas as pessoas para a salvação. Isto é verdade. O problema é que, então, como temos visto, na sua natureza caída, eles não querem vir a Cristo. O pecador não quer vir a Cristo. Eu não queria ir ou vir a Cristo na minha própria natureza. João, no capítulo 5, o próprio Cristo, falando àqueles que estavam ali ao seu redor, sempre havia muitos religiosos ao redor do Senhor Jesus Cristo. João 5 e o verso de número 40 diz assim: então, diz versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, vamos voltar agora a partir do 35 para entender melhor esta sentença do Senhor Jesus. O verso 35 diz assim: ele era, Cristo, a candeia que ardia e iluminava. Aliás, ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-se
por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. 39. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 41. Eu não tenho recebido glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusará, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vocês não querem vir a mim para terem vida. Na verdade, vocês não creem em Moisés. Se crescem em Moisés, também vocês creriam em mim. Ora, tudo isto mostra quão mau é o coração do homem. Tudo isto mostra como o homem está distante de Deus, distante do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, no versículo de número 9, também assevera bem claramente este estado corrompido do coração humano. No capítulo 17 de Jeremias, o verso 9 declara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jó 14 e 4 também vai dizer: quem pode tirar do imundo coisa pura? E ele mesmo vai responder: ninguém. Veja ainda 1 Timóteo, vá para 1 Timóteo agora, para o capítulo 1. Vamos ler os versos a partir do 8, 1 Timóteo 1, e vamos ler a partir do verso 8, que diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Verso 9. Sabendo isto, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado. Interessante, para quem é a lei, é para os injustos. E ele vai fazendo uma lista desta condição, desse estado de pecado do homem, como diz Jeremias, corrupto. 1 Coríntios 2,14, que já lemos na outra ocasião, diz que o homem natural não aceita, ele não entende as coisas de Deus, para ele é loucura, porque a sua mente está coberta, um véu está posto sobre ela, que ele não enxerga a glória de Cristo para a sua salvação. Amados, antes de nós seguirmos um pouco adiante, eu penso, pelo que já dissemos até aqui, que você já entendeu que é muito triste a situação do homem após a sua queda. Corrompido em sua vontade, corrompido em seu intelecto, na sua mente, corrompido em suas afeições ou nas suas emoções, nos seus
parte dos seus sentimentos estão também corrompidos. O coração é mau continuamente, já lemos Gênesis 6, 5, 6, né? Tito 1,15, a corrupção do homem na sua totalidade, na sua vontade, nas suas emoções, no seu intelecto. E, além disso, nós temos aquela magistral descrição que o apóstolo Paulo faz do coração do homem em Romanos 1, do versículo 18 até o 32. Mas nós queremos ler pelo menos do 28 ao 32 somente. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Que declaração magistral do que é o coração do homem em pecado. Romanos 1, de 18 até o 32. É por causa disto, é por causa desta condição do homem, sua natureza, de um coração que resiste ao Espírito Santo. Ele tem esta condição de resistir ao Espírito Santo de Deus. E por isso, como lemos João 5,40, não quer vir a Cristo. Apesar disto, apesar desta dureza deste coração, deste homem, né? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, esta dureza de coração, esta obstinação ao pecado. Mas a segunda parte diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós vamos chegar lá para fazer estas considerações, mas a nossa ênfase hoje é este coração que está como um véu sobre ele, sobre a sua mente, que não enxerga, que não compreende, que não entende as coisas de Deus e que por causa disso ele não quer vir a Cristo. Cristo representa a oposição de tudo que ele deseja, de tudo que está no seu coração, como os versos que nós lemos até aqui. Veja, Atos, que está em Romanos, o próximo livro, o livro anterior é Atos, no capítulo 7, e o versículo de número 51. Toda esta condição do coração do homem, esse estado dele, essa disposição, esta inclinação, lhe possibilita então a resistir ao Espírito. Atos 7, versículo de número 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Aí ele vai seguir e relatar um pouco nos versos seguintes do que os seus pais fizeram nesta dureza de coração, nesta resistência ao Espírito Santo. A bem da verdade, Isaías 63 faz outro relato a partir do versículo 9, e de fato Isaías vai mostrar, vai nos indicar que sempre houve em toda a história as pessoas resistindo a Deus e resistindo ao seu Espírito Santo. Na Isaías 63, de 9 em diante, ele vai então destacar isso. Vamos ler ainda Isaías 63, versículo de número 9, diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu,
e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Verso 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que o fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram? Que coisa, que coisa. O verso 14, como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então não podemos comentar o texto completo aqui, mas a ênfase é que desde sempre o povo, houve muitos dentre o povo que resistiram a Deus, resistiram à vontade do Senhor, resistiram ao seu Espírito Santo. E hoje não é diferente. O Evangelho tem sido pregado a todos? Tem. Jesus chamou a todos à salvação? Chamou. Todos têm crido? Não. Por que não? Porque o seu coração não ama a Deus, não deseja a Deus, não quer vir a Cristo. Estão como que com a sua mente coberta, um véu está posto sobre ela, de tal maneira que não desejam a Deus, não enxergam o Evangelho, não entendem o amor de Deus, às vezes desejam apenas dele, os seus benefícios, as suas bênçãos, mas não querem servi-lo, não querem honrá-lo. Esta não é a vontade do seu coração. Bem, certamente, volto a dizer, você já entendeu que se o Espírito Santo não vivificar o homem, ele jamais, em sua própria natureza, desejará vir a Cristo. Uma vez que ele não entende, ele não aceita as coisas de Deus. Mas, graças ao Senhor, que através da cruz foi possibilitado esta vivificação deste homem que estava, diz Efésios 2:1, morto em seus pecados, mas ele nos vivificou. É isso que diz Efésios 2:1 também. De um lado que ele está morto espiritualmente, mas que Deus pode vivificá-lo, torná-lo vivo outra vez para Deus. Queridos, meus amados, tudo que dissemos até este ponto aqui tem dois objetivos principais, ou teve dois objetivos principais. Primeiro, fazer você compreender que todas as pessoas merecem a condenação porque não desejam e nem querem servir a Deus voluntariamente. Elas não querem isto, não é o seu desejo, sua natureza, seu coração quer outra coisa, o oposto. E a segunda verdade que nós queríamos dar a você é que você possa reconhecer que Deus não é injusto quando ele salva alguns dentro destes perdidos, desse todo que está perdido, desse todo que não quer a Deus. Deus não é injusto ao salvar alguns apenas dentre esta multidão. Podemos então concluir que se Deus não tivesse feito algo, nenhuma pessoa se salvaria da condenação que a ira santa de um Deus justo traria sobre a humanidade. Porém, Deus amou aos pecadores e quis salvar para si, isto é, ele quis trazer alguns para o louvor da sua glória, aqueles que crescem na sua salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Deus é amor, e é em seu amor que ele se manifestou a nós
para trazer esta salvação. E sem esta manifestação dele, nós jamais poderíamos nos voltar para a salvação que ele ofereceu através de Jesus. Bendito seja o Espírito Santo em sua obra transformadora e regeneradora que vem através do Evangelho. Deus nos ajude. Nós vamos dar continuidade a este assunto, este chamado de Deus a todos para a sua salvação. E infelizmente esta incapacidade que o homem tem de resistir o Espírito do Senhor, porque ele não quer viver para Deus, ele não ama a Deus, ele não deseja o Senhor, embora muitas vezes queira tão e simplesmente desfrutar de bênçãos, mas nunca de render a sua vida para Ele. Mas graças a Deus que o Senhor teve um plano da cruz, para trazer homens e mulheres para receberem a sua salvação. E é disso que vamos falar na continuidade, então, desses estudos. Deus te abençoe. Prepare-se para amanhã continuarmos ouvindo a palavra de Deus. Nós agradecemos a grande bênção que o Senhor tem nos dado até aqui e poder estudarmos juntos a palavra de Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.